Bom dia a todos. Em nome do Ministério das Cidades, eu queria agradecer o convite para a participação aqui desse evento, parabenizar a organização, a RESAG, a REMESP, pela iniciativa, cumprimentar os meus colegas de mesa, o professor Guilherme Ari, o professor Zé Carlos e o Marcelo, colega de governo, representante do Ministério do Meio Ambiente. Bom, nós vamos dar uma visão geral como o governo federal tem abordado a questão do saneamento, principalmente os avanços em termos político-institucionais que ocorreram na última década para cá. A questão do saneamento no país ainda é uma questão complexa. Temos um grande déficit e é um serviço de infraestrutura social urbana de altíssima importância, tanto do ponto de vista de saúde pública, ambiental e do ponto de vista econômico. Então, o desafio de universalizar o saneamento no Brasil, ele é um desafio grande, ele requer um esforço de todos os entes federativos e também da sociedade civil e da iniciativa privada. Então, seria mediante esse esforço conjunto que a gente possa superar esse desafio. Então, eu vou abordar, antes de mais nada, alguns aspectos gerais da crise global de água, que ela afeta hoje, ela tem feito com que a gente tenha que adotar novas estratégias no sentido de levar o abastecimento humano nos grandes centros urbanos. Em seguida, eu vou detalhar, então, os principais avanços do setor de saneamento, especificamente do setor de saneamento, principalmente de 10 anos para cá, em termos dos aspectos legais e institucionais, do planejamento, da retomada de investimentos que tem ocorrido no setor e algumas reflexões, diretrizes e desafios. Bom, a questão já foi falado aqui, quase todas as pessoas que me antecederam, a questão da crise global na oferta e demanda de água. Essa crise, ela é resultado fortemente influenciada pelo grande aumento populacional e principalmente pela taxa de urbanização. Se nós olharmos, são dados da ONU, na segunda metade do século XX, a população mundial cresceu 150%, ao passo que a população urbana cresceu 300%. As projeções para até 2025, que cerca de 65% da população mundial será urbana. A população urbana só ultrapassou a população rural por volta do ano 2000. Tem um dado interessante, em 1950, havia no mundo apenas 70 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Em 2000, esse número subiu para 400 cidades e projeta-se para 2025 que esse número vai ultrapassar 600 cidades. Então, além desse grande crescimento populacional, você tem essa taxa de urbanização muito forte e com grandes concentrações na população em determinados centros. Isso tem um impacto enorme, porque a urbanização ela traz uma grande demanda de consumo de bens e serviços. Isso requer o uso intensivo da água e também a questão do abastecimento humano. Em termos principais consequências em função desse processo de urbanização, nós teríamos um aumento da demanda de água em termos das necessidades para consumo humano. As projeções indicam que no período aí de 1995 até 2025, nós teríamos, em termos de escala global, 70% no aumento da demanda para consumo humano. E essa demanda ela vai ser maior nos países em desenvolvimento. A exemplo, Brasil, Índia, China. O Brasil é um dos países, como o professor Guilherme mencionou, uma das mais altas taxas de urbanização. Em 2000, nós chegamos a 84,4% de população urbana em relação à população total. Bom, então, esses são aspectos que impactam
além do intensivo uso de recursos hídricos, há a questão da degradação desses corpos hídricos. Até a Segunda Guerra Mundial, até meados do século passado, as preocupações com a água eram mais de natureza microbiológica e estética. Com a escalada de produtos químicos, com o desenvolvimento tecnológico, hoje, cada vez mais, você tem um impacto enorme nos corpos hídricos. A nossa legislação de qualidade da água hoje já monitora 92 parâmetros, né, a nossa atual legislação. Então, cada vez mais há necessidade. O tratamento convencional ele não é suficiente. Há sempre a necessidade de barreiras múltiplas no tratamento. Então, isso encarece o tratamento de cada vez mais complexo você levar água de boa qualidade, água tratada para o abastecimento humano. Bom, o Brasil, embora tenha 13% das disponibilidades hídricas do mundo, é a maior disponibilidade hídrica que se tem, nós temos um problema que a água está distribuída de maneira desigual no território, a exemplo da população. Aí são as 12 regiões hidrográficas do país. Nós temos 80% da disponibilidade hídrica na região hidrográfica amazônica, onde tem uma população de 5%. Por outro lado, você tem a bacia a região hidrográfica do Paraná, que tem 6% de disponibilidade hídrica e 32% da população. E a região semiárida, onde você tem, tipo o Atlântico Nordeste Oriental, 12% da população e disponibilidade hídrica de 0 a 10%. Então, se nós pegarmos as três regiões, as três grandes regiões geográficas do Brasil, que estão no litoral, que é a região Norte, Sudeste e Sul, elas concentram 85% da população brasileira e 35% da superfície. Ao passo que a região Centro-Oeste e região Norte, nós temos 15% da população e 2/3 do território nacional. Então, essa desigualdade em termos de população e de distribuição hídrica não livra o Brasil, embora sendo a maior reserva de disponibilidade hídrica do mundo, dos problemas de escassez hídrica. Então, nós temos vários locais hoje com escassez hídrica e cada vez mais a necessidade desse planejamento integrado, esse planejamento de usos múltiplos dos recursos hídricos. Bom, falando então especificamente mais sobre a questão do saneamento, as medidas que o governo federal tem tomado no sentido de fortalecer o setor. O Brasil, a primeira iniciativa de um planejamento global para o setor de saneamento ocorreu na década de 70, com o antigo Planasa, quando se fez um planejamento nacional, se criou as companhias estaduais de saneamento básico, para um sistema financeiro de saneamento, centrado nos recursos do FGTS e do Banco Nacional de Habitação. Esse modelo ele foi exitoso, ele elevou os indicadores de cobertura, principalmente o abastecimento de água, mas ele apresentou uma série de disfunções, de falhas, e houve a extinção desse modelo, de vários instrumentos do ponto de vista formal, em 1986, com a extinção do BNH. Nós ficamos quase 2 décadas no país sem uma política clara estabelecida para a área de saneamento, sem uma legislação em escala nacional que pudesse estabelecer competências, definir atribuições. Isso, de certa forma, impactou muito o setor. Então, recentemente, a partir da década passada, o governo federal começou a atuar no sentido de equacionar essas questões. Uma primeira iniciativa foi a criação do Ministério das Cidades, ocorrido em 2003, para tratar da política de desenvolvimento urbano, abordando de uma maneira integrada a política habitacional, de saneamento básico, mobilidade urbana, a política de acessibilidade e planejamento urbano.
Criou-se o Conselho Nacional das Cidades, em 2004, e ele era composto por representantes do governo federal, governos estaduais, sociedade civil, onde se tem feito uma grande discussão em relação à política de desenvolvimento urbano. E um grande avanço, a grande medida que nós conseguimos foi aprovar uma nova legislação do setor saneamento básico. Então, a Lei 11.445, que é de 5 de janeiro de 2007, depois de intensas discussões, ela foi uma lei que instituiu as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Primeiro, ela estabeleceu o conceito do que é saneamento básico. E abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos urbanos. Ela torna obrigatório a regulação da prestação de serviços de saneamento. Então, essa regulação hoje, ela já alcança em torno de 3.100 municípios brasileiros, dos 5.570. Ela é muito variável o estágio dessa regulação, tem locais que ela está mais avançada, outros locais ela está em fase inicial, mas o importante é que esse é um instrumento em busca de uma melhoria da qualidade de gestão de serviço, essa obrigatoriedade da regulação. Um outro aspecto é a possibilidade da gestão associada do serviço. A colaboração entre entes federativos, a colaboração intermunicipal, dentro do conceito de cooperação federativa. E ela torna obrigatório o planejamento do setor, a obrigatoriedade de elaboração de planos de saneamento, tem o Plano Nacional de Saneamento, os planos municipais de saneamento, inclusive é uma condição para acessar recursos, as fontes de recursos do governo federal. E sem os planos de saneamento também não se pode fazer concessionar o serviço. Então, o município, no caso titular do serviço, ele, para fazer uma concessão, seja por empresa pública ou para iniciativa privada, para prestar o serviço, ele é obrigado a ter um plano de saneamento. É uma condição, sob pena de nulidade de todo o processo. E estabeleceu relações contratuais e controle social. Então, essa legislação ela foi muito importante e ela cria um ambiente mais favorável de investimento do setor, tanto para as entidades do setor público como do setor privado. Bom, além disso, tem vários dispositivos legais que têm uma relação muito próxima com o saneamento, como a Lei de Parcerias Público-Privada, como a Lei Geral de PPPs, mas que também se aplica o saneamento, a Lei de Consórcio Público de 2005, que é todo o pilar para as relações de cooperação federativa de gestão associada, e também, depois de quase 2 décadas de discussão, tivemos a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 2.305, um processo coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, são, em termos de normas, de aparato jurídico, hoje eu diria que o setor ele se encontra devidamente estruturado, organizado. Então, não há, hoje se estabeleceu claramente as competências, as atribuições. Isso foi um avanço muito grande, tirou aquela insegurança jurídica que havia dentro do setor. Isso foi um passo muito importante. Bom, em termos de planejamento, nós concluímos recentemente, aprovado agora no início de dezembro de 2013, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que nós chamamos de PLANSAB. Esse plano ele começou a elaboração dele no final de 2008, dentro de um processo bastante participativo, de discussão com a sociedade, com todos os entes de governo, e com todas as áreas que têm interface com o saneamento, como a questão ambiental, gestão de recursos hídricos, saúde. E esse plano ele foi aprovado pela Presidência da República em dezembro de 2013. Ele estabelece metas nos próximos 20 anos. Então, esse plano ele tem como meta universalizar a água nos domicílios urbanos até 2023. Hoje nós temos uma cobertura já de 93% a 95%, e depende
dos sistemas de informação. Além de metas de cobertura, ele também tem metas de melhoria de indicadores de gestão, como redução no controle de perda de água, cobrança pelos serviços. A meta para esgotamento sanitário é ter 93% de todo o esgoto coletado e tratado até 2033. Esse plano também, ele mapeou a necessidade de investimentos no setor. Então, para se alcançar essas metas, há necessidade de investimento de todos os entes, governo federal, prestador de serviços, estados e municípios, recursos da ordem de 508 bilhões e meio, 122 bilhões para abastecimento de água, 181 bilhões para esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos quase 25 bilhões, 23,4, além de 112 milhões aspectos relacionados à melhoria de gestão de serviços. Então, isso é importante que nós uniformizamos o discurso do setor. Antigamente, cada um tinha um número. Então, hoje, nós sabemos claramente o que se precisa investir no setor, as metas que a gente se propõe a alcançar. Então, esse foi um passo muito importante. E o outro aspecto interessante foi a retomada de investimentos. Então, além das medidas no plano político nacional, o governo federal tomou várias iniciativas de disponibilizar recursos para o setor. Então, em verde está os recursos compromissados ano a ano, a partir de 2003, e os recursos efetivamente desembolsados. Está na curva aí em vermelho. Então, no período de 2003 e 2006, nós tivemos uma média de compromisso de contratos celebrados na faixa de 5 bilhões por ano e desembolso 2,5 bilhões. Depois nós saltamos, a partir de 2007, com uma média de 14 bilhões por ano de recursos compromissados, o desembolso para 7,5 em período até 2010, e nos últimos 3 anos mantivemos 14 bilhões por ano de média, e o desembolso subiu para 9,5 bilhões. Então, a nossa expectativa é que, ao iniciar 2015, o setor tem um saldo a executar de contratos de recursos garantido por parte das fontes federais da ordem de 55 bilhões de reais. Isso dá uma boa execução no próximo ano, e talvez até meados de 2016. Bom, o grande carro-chefe do processo de retomada de investimento do setor foi o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Então, desses recursos mencionados no slide anterior, naquelas duas curvas, o PAC, que se iniciou em 2007, nós selecionamos 91,4 bilhões de reais em empreendimentos e 81,3 já estão contratados com prestadores, estados e municípios. Bom, desses recursos do PAC, desses 91 bilhões, 45% do recurso é para esgotamento sanitário, 25% para abastecimento de água, em torno de 15% para o manejo de águas pluviais. Qual é a nossa prioridade, então? O governo se centrou no sentido de fazer obras que fizessem a diferença. Então, nós, o Ministério da Cidade, primeiro, centramos a atuação nas grandes cidades, nos grandes municípios. Então, pegamos as 12 regiões metropolitanas mais críticas do país, que é Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Rio, a questão do entorno do Distrito Federal, Salvador, Fortaleza. Aí. Essas 12 regiões metropolitanas mais críticas têm sido o foco. E a questão seria, na parte de abastecimento de água, os grandes sistemas de produção de água para dar segurança hídrica no abastecimento. Várias cidades do país tinham um déficit aí de quase 2 décadas em termos de ter sistemas de produção de água, como Goiânia, Manaus, Recife é um caso muito conhecido. Então, estão sendo feitas, já foram concluídas várias obras com esse enfoque de você dar a segurança hídrica. Em esgoto, que é o carro-chefe,
onde 45% dos recursos do está na modalidade de esgotamento sanitário, foca no tratamento de esgoto. Nós temos mais de 500 estações de tratamento de esgoto, algumas já concluídas, outras em construção, com os recursos aportados de 2007 para cá. Tá? Então, essa foi o governo ele focou sua atuação no sentido de obras que fizessem maior impacto, causasse uma diferença, e os primeiros resultados já começam a aparecer. Aqui eu vou enumerar algumas obras rapidamente, que já estão até concluídas. Isso aqui é um sistema integrado no interior de Alagoas, envolve 10 municípios, uma obra de 150 milhões, foi inaugurada há pouco tempo, mas foi em junho, parece que essa obra foi inaugurada. A estação de tratamento fica em Arapiraca, mas é uma captação no Rio de São Francisco. Aqui, região metropolitana de Recife, o sistema Pirapama, uma vazão de 5,13 metros por segundo, beneficia em torno de 1.700.000 pessoas. A parte de produção está pronta e agora está se fazendo os grandes anéis de distribuição, que está em andamento, e depois chegando às áreas mais periféricas. Recife tinha muitos problemas de intermitência no abastecimento de água, e será corrigido, já que você vai ter produção suficiente. Aqui, uma obra da região metropolitana de Goiânia, o sistema João Leite, vazão de 4 metros por segundo. A parte de barragem já está pronta, a parte da estação está em fase final de conclusão, e aí vem as grandes subadutoras, onde vai dar segurança hídrica para toda a região metropolitana de Goiânia. Obra do interior do Rio Grande do Sul, a cidade de Caxias do Sul, de 500 mil habitantes, essa é uma obra de 200 milhões de reais. Tem um novo sistema de produção de água, essa obra já tem mais ou menos, vai fazer 2 anos de inauguração dela agora em dezembro. Então tem a barragem, estação também, já concluída. Manaus, que tinha um problema crônico na parte norte e leste da cidade, em termos de abastecimento, que aí é a questão do conceito da escassez econômica da água. A região norte do Brasil, embora tenha 80% da disponibilidade hídrica, mas você tem os piores indicadores de saneamento, pior do que a região nordeste. Se você vê o abastecimento de água na região metropolitana de Belém, é um dos mais críticos do país. Então, você tem uma oferta imensa, mas você não tem acesso adequado à água em função da precariedade do serviço de saneamento. É um conceito aí de escassez econômica da água. Né? Então, essa obra aí já está inaugurada, é uma vazão de 2,5 metros cúbicos por segundo. A obra custou uns 280 milhões de reais e vai beneficiar as regiões norte e leste de Manaus. Aqui, em São Paulo, a obra da Sabesp, tem o proto Tietê, ele foi ampliado de 10 para 15 metros por segundo. Aqui, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de Aracaju também, sistema Coxim, região metropolitana de Fortaleza, a ETA Oeste, também está pronta, vazão de 3,5 metros. Na área de esgoto, nós inauguramos no primeiro semestre desse ano, a ETA Serraria, no município de Porto Alegre, que pode tratar uma vazão de 4,1 metros por segundo. Isso eleva a cobertura de Porto Alegre de 30% para 80%. Ela já vai operar até o meio do ano que vem com 2,7 metros por segundo e chegando aos 4,1 no futuro. E a região de Porto Alegre, nós temos um trabalho na região do Vale do Rio do Sino, um conceito de abordagem para o bacio hidrográfico. O Ministério da Cidade apoiou a elaboração de projeto de engenharia, um conjunto grande de municípios, toda essa área está em azul, e estamos financiando as obras. Aqui, região Baixada Santista, também obra da Sabesp, 7 estações de tratamento de esgoto, projeto Onda Limpa, que o Ministério da Cidade também foi parceiro desse projeto. Sistema de disposição oceânica de Salvador, com uma vazão aí de quase 3 metros por segundo, primeira etapa. Isso é uma parceria público-privada da empresa de saneamento do Estado, está operando já. Região metropolitana de Belo Horizonte, são 13 municípios, com várias estações de tratamento. Essa aí é a estação
a Etionça de Belo Horizonte, que atende aí 750 mil habitantes. Em águas pluviais também, temos várias iniciativas, aí, como a questão no Rio de Janeiro, de recuperação ambiental. Esse é um projeto de quase R$1 bilhão, nós estamos financiando a primeira e segunda etapa, mas temos várias obras de drenagem, principalmente na região sul e sudeste, desses municípios com inundações recorrentes, sempre tem apresentado problemas aí na época do verão. Bom, algumas reflexões, diretrizes e desafios, para fechar rapidamente. Então, hoje, o nosso foco tem que ser na questão do uso eficiente e conservação da água. Então, em termos de abastecimento público, nós temos um desafio grande, que é os próprios prestadores eles racionalizar o uso da água. Hoje nós temos no Brasil, dados de 2002, 36,5% de perdas na distribuição. A média nacional de perdas, há locais que essa perda chega a 60%, 70%. Quando eu falo de perdas na distribuição, eu tenho as perdas físicas, que são vazamentos, perdas reais, como eu tenho as perdas aparentes, que é o roubo de água, hidrômetro mal aferido. A perda aparente, de certa forma, alguém está se utilizando, de certa forma, uma parcela dessa água. Mas a perda física é uma perda de fato. Então, a perda, além de ela demandar os recursos hídricos, do ponto de vista econômico-financeiro, ela é muito ruim para a questão da prestação do serviço de saneamento. Então, esse é um desafio que nós temos que buscar. E dentro de uso eficiente e conservação da água, a questão de adoção de equipamentos poupadores de água. Eu cito o caso da cidade de Nova York. Houve um período em que a produção de água, a oferta hídrica, estava entrando numa fase de alerta e se tomou uma das medidas lá, foi um programa de substituição de bacias sanitárias, de equipamentos prediais, utilizando equipamentos mais poupadores, mais eficientes. Talvez um ponto que nós devemos debater sobre ele e refletir sobre isso. O conceito de substituição de fontes, que ele é da ONU, a não ser que exista uma grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deve ser utilizada para uso que tolera água de qualidade inferior. Então, isso é de 1958, mas está mais atual do que nunca, né? Bom, e a questão de reciclagem e reutilização de água, nós temos um potencial enorme para programas de reuso, de reciclagem de água. Por exemplo, a questão da região do ABC aqui em São Paulo, Comperj, que é o complexo do polo petroquímico no Rio de Janeiro, região metropolitana de Campinas. Então, hoje, isso nos reflete sobre a questão de como projetar a estação de tratamento de esgoto. A locação, locais das nossas estações de tratamento e a tecnologia de tratamento já deve ser olhada com essa possibilidade de programas de reuso de água. Nós já temos situações já de estações sendo construídas com esse foco. A questão da abordagem territorial no planejamento, a questão das soluções integradas, principalmente soluções hídricas integradas, e a melhoria da qualidade dos atuais mananciais e potenciais mananciais de abastecimento de água. Isso nos leva a priorizar cada vez mais a questão de coletar e tratar esgoto e também a questão dos resíduos sólidos urbanos. Os resíduos sólidos urbanos têm um impacto enorme nos corpos hídricos. Então, é outra frente que nós devemos priorizar e atacar. Bom, e as obras hoje de abastecimento, elas têm que ter um foco de segurança hídrica, levando em conta aspectos como as mudanças climáticas, planos de contingência. Então, nós estamos passando por uma crise hídrica sem precedentes. Então, hoje não dá mais ao se projetar obras de abastecimento sem levar em consideração essas variáveis. A Agência Nacional de Água lançou em agosto deste ano um Plano Nacional de Segurança Hídrica. Eu acho que isso é uma boa medida, um grande instrumento de planejamento nesse sentido. E um desafio que a gente tem
Hoje nós temos uma legislação de recursos hídricos, temos diversas estruturas de gestoras de recursos hídricos. Na área de saneamento, também um avanço considerável. O desafio é essa articulação interinstitucional, em termos das estruturas federais, dos entes supranacionais do governo. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem pela frente, porque temos muito espaço. Então, hoje nós temos uma política definida, temos alguns avanços, mas essa articulação ela é fundamental. Tá? Bom, eu agradeço, desculpa, acho que estourei um pouquinho o tempo aqui, essa a tolerância da mesa. Obrigado.